Estamos iniciando o primeiro episódio do podcast English, um novo projeto iniciado aqui no Colégio English, que tem como objetivo abordar determinadas temáticas com os nossos alunos e para os nossos alunos e a comunidade escolar. Nesse primeiro episódio, ele vai ser dividido em dois blocos. O primeiro bloco fazendo alusão ao aniversário do Colégio English. O Colégio English está completando 24 anos no ano de 2023, e o segundo bloco ligado ao 8 de março, Dia da Mulher. Neste primeiro bloco, nós temos como convidados o professor Jânio Pacheco, um dos sócios proprietários, professora Clecilma, nossa diretora, nossa CEO, professor Ângelo Góes, também um dos sócios proprietários, professora Graciela Mesquita, coordenadora do ensino fundamental para anos iniciais. Tá? Então a gente vai iniciar um bate-papo com eles, abordando algumas temáticas relacionadas a esses 24 anos do Colégio English. Como primeira pauta, eu gostaria de saber aqui dos nossos sócios proprietários que estão desde o início também da nossa CEO, qual foi o start para iniciar uma escola? Naquele momento, há 24 anos atrás, o que foi que vocês perceberam em Abaetetuba que motivou vocês a iniciar uma escola? O que nos levou de imediato a esse grupo de professores a pensar, no primeiro momento não numa escola, mas assim num curso que ajudasse a aprovação em vestibulares. A gente achava que era uma deficiência muito grande no município na época, então assim, eu fui um dos últimos convidados a participar da equipe, a participar desse grupo, e uma das coisas que a gente colocava muito era que a gente precisava fazer diferente para que nossos alunos tivessem a mesma qualidade que um aluno que ia para Belém. Então, na maioria das vezes, os alunos, os pais colocavam para Belém para estudar, distanciavam da família, porque não tinha uma escola, um cursinho que desse exatamente esse engajamento, essa qualidade para que ele pudesse ter esta aprovação. Então, a gente pensou nisso, estruturou. Aliás, Ângelo, muito assim, foi muito trabalho no início para que a gente montasse, e nós conseguimos, com uma equipe de professores e mais alguns convidados, montar esse cursinho. E daquele primeiro momento para cá, nós tivemos inúmeras aprovações. Isso fez com que a gente começasse a pensar, por que não trabalhar na questão do colégio? Por que não fazer um pouco mais, algo que seja para o município mais palpável, que seja mais real? Então aí que a gente já começou a pensar na questão de ter já um colégio para os nossos filhos, para os nossos alunos, para o município de Abaetetuba. Eu queria, Jani, aproveitar a tua fala aí. Boa noite, boa tarde, bom dia, a hora que você for ver isso aí, porque vai variar muito de quem vai, de repente, acompanhar nosso podcast. Eu queria chamar a atenção também do nosso compromisso. Eu lembro que mesmo 24 anos atrás, eu era um bebê, agora eu não sou menos um bebê, mas era mais bebê ainda, Sim, eu também, mas a gente já tinha um compromisso muito grande com a educação e com o nosso trabalho. Porque um dos critérios que nós adotamos no momento de nós escolhermos, porque um acabou conversando com o outro, um acabou escolhendo o outro para fazer parte do grupo, era que a gente fosse de disciplinas diferentes. Mas eu quero dizer, mas por quê? Por que tem que ser da matemática, da geografia, de linguagens, de história? Por quê? Um que possa trabalhar química, alguma coisa. Por quê? Porque se de repente a gente não levar até o final do ano o cursinho, não tiver como pagar os demais professores, nós vamos levar na honra, na moral, na garra, até o final. Vamos levar na garra. Porque as pessoas dizem assim, mas vai terminar, vocês, professor, a gente quer estudar mais, não é daqueles cursinhos que começam com 3 meses, 4 meses acaba, não, vai terminar assim, até o final do ano, vai terminar nem que seja, por quê? Porque nós nos comprometemos em levar. E era uma prática, era muito comum, começava. A gente percebia isso muito, no início de tudo isso. Existia então um professor para cada área. Chegava a ser até um professor para 2 áreas, 3 áreas, Nós tínhamos o caso do professor Laurentino, finado Laurentino, por exemplo, saudoso, maravilhoso, que ele trabalhava tranquilamente geografia comigo, mas trabalhava história também, e de maneira excelente. Na realidade, esses caras já reuniam, eles faziam reuniões assim, era mais na área de humanas. Então, como eles reuniam, eles pegaram 2 de geografia, história, então, aí quando nós precisamos de alguém na área de exata.
Aí vamos correr para quem no momento ali? Vamos procurar o Janier. Se o Janier fizer um convite, e a partir daí eu aceitei o convite. E foi mais ou menos nesse sentido que a gente, né, trabalhou essa questão de escolha de professores. Tipo assim, podia ter 2 professores ou 3, mas um tinha que ser da sociedade. Inicialmente assim, daquela área que, tipo assim, e se de repente o professor de matemática que vai ser convidado a participar disse assim, não, pessoal, não está dando para receber, ou não está dando para a gente pagar ele. O Janier tinha que dar o jeito dele com toda a matemática até o final. Ele tinha que dar o jeito dele. Em algum momento eu fiz isso. Eu era até mais cômodo, porque seria eu e mais o professor Laurentino, por exemplo. Mas, por exemplo, o Totó, o Antônio Reis, ele chegou e dava aula de história, né? Trabalhava história. Então a gente era muito versátil mesmo. Ao ponto de, olha, não está dando para trabalhar isso daqui, o outro professor não está, mas a gente vai. Outra coisa que eu acho muito bacana que a gente fazia, a gente não deixava falhar, era faltar um professor. A gente substituía. Era uma coisa que não tinha. Faltou. Os caras do cursinho, que tinham os cursinhos aqui, mas ficavam na frente do cursinho, esperando da hora. Então, eu acho muito legal essa questão do compromisso, né? Que nós tivemos. E assim, era por área, né? CB, CE, SH. Então, quer dizer, o único cara da área de exatas era eu, cara. Então, eu te imagino assim, que quando faltava alguém, tinha que chamar alguém para substituir. Hoje exploraram demais esses caras. Mas a pessoa deixava, né? Nessa época não tinha cabelo, não tinha cara. Não, eu particularmente ainda cheguei a fazer parte, né? Estudei. Os 4 Eu lembro eu falei até outro dia aqui. Pessoal, tem gente aqui por trás, pessoal aqui, professores, eu até falei pro professor que está ali, disse assim, olha, eu lembro da Clecilma, na verdade, eu acho que a Clecilma veio, até comentei assim, para ver se a gente prestava ou não. Eu juro, a impressão que ela vinha tipo assim, eu acho que eu já ia, olha, vamos dar uma olhada nesse pessoal, vamos ver se o pessoal dá aula direito. Se dá conta mesmo. Ela vinha assistir as aulas nos 4 meses, assim, uma sala que era uma briga, pensa no pessoal. Quando o ar prestava, o pessoal reclamava que era muito frio. Quando desligava o ar, é porque era calor, era uma briga, meu Deus, esse pessoal não mudou muito, né? Era bacana. Foi muito legal. Essa história inicial do cursinho, ela foi muito legal, né? Eu acho que ela foi assim, a mola propulsora, né? Aquilo que deu gás, que incentivou mesmo a se partir para colégio, quando ele colocou ainda há pouco de enxergarmos como é que a gente chega, como é que a gente enxerga um colégio nisso tudo, né? Mas é importante vocês frisarem legal assim, né? Conhecem melhor. Por que a gente mudou? Vou falar uma coisa por cima, eu acho que seria mais ou menos isso que eu tinha pensado inicialmente. No que se refere à escola, aqui a gente tinha uma carência muito grande a nível de Abaetetuba, a nível de ensino médio. A gente tinha. Quando a gente pegava os alunos do cursinho, eu vou falar pela geografia, a gente pode muito bem falar pela matemática. A gente tinha assim que correr atrás de 3 anos de ensino médio, porque dentro do estado não tinha um currículo voltado para o cursinho, para a universidade, na verdade, para o vestibular, né? Para o vestibular. Não tinha esse currículo. E era muito pesado, era muito difícil. No início nós tínhamos alunos assim com uma idade, assim, já fora da idade dos 18, 19, era muito aluno de 25, 27. Teve outro dia que eu estava ali e chegou uma senhora assim já dos seus 75 anos mais ou menos, né? Aí ela disse, oi, professor Ângelo. Aí eu estava com os familiares perto assim, o senhor deu aula para mim. Todo mundo olhou para mim, né? Ela com 75 anos, o senhor deu aula para mim, professor. Quando não, uma filha que aparece e diz assim, a vovó disse que o senhor deu aula para ela. Professor, quantos anos o senhor tem ensinar? Porque a gente trabalhava com 22, 23 anos e com pessoas, né? E o legal assim disso, por exemplo, uma das coisas que fez a gente pensar muito na questão de avançar, na questão do ensino, de ter seriedade, é porque quando foi implantado a UFPA no município, os primeiros anos não completava as turmas, quer dizer, na área de exatos, por exemplo, matemática, a gente tinha, para formar uma turma de 40 alunos, 45, você tinha 10, 12. Então, mesmo dentro da história, geografia, letras, que eram os cursos do momento, pedagogia, você sempre tinha assim, 50 vagas
Ofertadas 30 vagas preenchidas. Hoje, o que nos deixa contente é que todas as vagas são preenchidas. Eu acho que para mim assim ele é o resultado do trabalho que foi feito durante esses anos todos. Professor Jani, aí a gente já percebe que já vai surgindo um projeto para Baituba, né? Sim. É muito importante que vai assim fortalecer esse processo mesmo. E outro lado assim, por exemplo, que eu vejo também que de suma importância é que eu até observo muito a cada final de ano de terceiro do ensino médio, quando chega no ensino médio, aliás, você observa que não há aquela debandada que ia para Belém, entendeu? Quer dizer, as pessoas ficam no município hoje para cursar dentro do Engels, para cursar no Engels, aposto muito nisso. Isso me deixa muito feliz, muito contente, porque eu acho que ele é um resultado do que nós tínhamos exatamente plantado lá no início. E eu já te digo que isso é tipo 100%, né? Sim. Nos últimos anos a gente vem vivendo isso, né? A gente, hoje mesmo, eu olhando, fazendo um parâmetro com anos anteriores, aí eu disse, gente, a gente veio se mantendo, uma crescente muito legal, a gente observou isso assim, que a história, o sonho mesmo, ele deu certo, no sentido do objetivo, ele foi realizado. Dessa deixa, né, que seria a nossa próxima conversa, eu mesmo, né, que estudei aqui a vida inteira, hoje leciono, vi, né, boa parte desse crescimento estrutural, né, pedagógico do colégio. Aí agora, depois de relembrar um pouco dessa história, dessa necessidade de criar uma escola, depois desses 24 anos, né, de Colégio Engels, o que é o Colégio Engels hoje em Abaetetuba? Cara, é uma referência. E eu não te diria assim que ele é uma referência apenas em Abaetetuba. Ele é uma referência na nossa micro-região. Então, assim, eu acho que a gente veio de um crescimento gradativo, porque esta era a proposta, de formação de turmas a turmas, para que a gente pudesse, eu sempre digo assim, a gente administrar até onde os nossos olhos possam enxergar de verdade, para que a gente pudesse trabalhar com uma educação de qualidade e com muita segurança. Então, assim, isso para a gente hoje, ele é real, é pautado. Então, assim, hoje, se me perguntares assim, que relevância tem o Colégio Engels, eu vou te dizer que hoje nós somos a escola particular com o maior número de alunos, que nós temos desde a creche de 2 anos até o convênio, que é o nosso último ano de ensino médio, e ainda retornamos com os nossos cursinhos, que nós denominamos de clubes, né? Então, assim, hoje a gente pode dizer que a gente tem uma importância muito grande, porque tudo aquilo que nós planejamos, nós concretizamos. Assim, você é muita prepotência, falar de forma alguma. Aí a gente fala assim de maneira aberta, de maneira muito simples, para entender que toda sementinha que ela foi plantada, ela vem sendo colhida, né? E assim, de a gente ver a formação que a gente quer dos cidadãos. A gente está falando de alunos que estudam, como eu quero um dos grandes objetivos, que possa passar no vestibular, que possa cursar em Belém. Hoje, a gente fala de uma formação cidadã, uma formação mais humana. Então, assim, se você me perguntasse e falar do contexto atual hoje, eu te diria que a gente é uma escola inclusiva. Se você pegar o nosso leque de funcionários, você vai ver que você tem de toda raça, de toda cor, de sexo, religião, entendeu? Então, assim, nossa, isso me orgulha muito. Se te falar ainda que do nosso grupo de funcionários, de inclusão, a gente está falando no geral, inclusive com alunos, né? A gente não está nem falando exclusivamente de funcionários, a gente pode falar de alunos, né? Hoje a gente se considera uma escola muito inclusiva. Claro que a gente tem muita coisa a melhorar, sem dúvida alguma, né? Mas a gente está nesse crescimento hoje. A gente vai falar daqui a pouco no tema do Dia da Mulher, mas a gente pode dizer assim, do nosso corpo funcional todo, são 70% de mulheres. Olha só, que bacana. E a gente vai considerar que de coordenações, nós temos hoje 5 coordenações. As 5 coordenações são mulheres. Nós temos 3 direções, a direção administrativa, a geral, administrativa e pedagógica, 2 mulheres. Então, assim, isso tudo eu falo que é aquilo que mais me encanta dentro do Engels. É a gente trabalhar esse tipo, essa humanização, essa inclusão. Então, assim, se isso ele é de uma relevância, de uma importância muito grande, eu creio que sim. Eu acredito que também, a gente pode complementar comigo, a quantidade de alunos que nós já liberamos no mercado, 760 alunos que nós já formamos até hoje. Então, assim, esse pessoal daqui, nós tivemos quase 100% hoje
fizeram faculdades, fizeram as universidades da vida, e hoje a gente está tendo retorno desse povo voltando para cá para desenvolver o trabalho aqui no município. Então, é uma contribuição muito grande. Com isso, a gente percebe, né, dona Cláudia Silva, assim, o comprometimento que vem sendo desenvolvido desde o início, não é? Como o professor Geni colocou aqui para a gente, que a palavra-chave, a base é ser um comprometimento mesmo, de não fazer por fazer, mas comprometido sim com uma educação de qualidade. E a gente vem percebendo ao longo da história, ao longo das falas aqui, que a palavra central parece que é o comprometimento mesmo, né, de tornar construir uma instituição comprometida para Abaetetuba, e com isso a própria cidade vai se tornando um polo intelectual, não é? Muito relevante. E a Cristina, ela falou em inclusão, eu acho muito legal, por exemplo, essa minha vida toda dentro de Engels e dentro de sala de aula, eu acho muito legal a convivência com os alunos e observar que eles conseguem hoje absorver das direções, das coordenações, e eles colocam isso dentro de sala de aula, o respeito que eles têm com todos. De humanização. Exatamente. Humanização, a gente observa muito a questão do respeito que eles têm com os colegas, muitas das vezes, independente de cor, de raça, de crédito. Essa humanização ela vem sendo muito desenvolvida desde o acolhimento, né? Porque quando a gente vai acolhendo, quando eles vão internalizando que eles fazem parte não só de uma estrutura, mas de todo um colegiado, de toda uma equipe, né? Que qualquer problema que eles tenham possa ser na área da aprendizagem ou na questão emocional, eles têm o apoio de quem está aqui para com eles, né? Eu sempre brinco com eles assim, eu não queria que usasse a frase, eu passei pelo Engels. Não, você não passou pelo você fez parte da história dele. Eu acho você muito viveu legal. O colégio, né? Eu acho muito legal isso. Porque o Engels ele tem uma continuidade, né? Muitos dos alunos que começam lá na educação infantil, ou até mesmo nos anos iniciais do fundamental, eles vão até o final do ensino médio. Sim. Né? Então é uma coisa interessante se observar, né? E é a prova de que a gente vê um projeto dando certo, né? Porque é um projeto que começa lá no início, os alunos confiam, os pais confiam, a ponto de literalmente confiar toda a formação, né, ali do seu filho, né, no Colégio Engels. Isso funciona, Tânia, como uma autogestão, né? Ele se autogesta, ele se uma autossustentação, eu vejo dessa forma, né? O fato de nós trabalhamos, eu acho, muito com isso desde o início, de maneira, eu diria assim, até um tanto sem querer, querendo, como dizia o Chaves, né? Não sei se vai poder sair o Chaves, mas pode, só Chaves, sem querer, querendo. Em que sentido? Nós tínhamos os alunos do cursinho, e hoje, quando a gente olha, né, para esse corpo diretivo, muitos deles foram nossos alunos do cursinho, sim. Né? A nossa diretora, o nosso diretor, né, os nossos professores. Muitos vieram do cursinho, foram para a universidade, voltaram como profissionais e trouxeram os filhos para dentro da escola. Então, é uma fórmula, né, graças a Deus, que dá certo, porque os alunos que vão daqui do colégio para Belém, para Marabá, para Tucuruí, para Santarém, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Sul, enfim, Sisu leva alunos, a gente descobre que estão em outro estado tão longe, né? O exterior também, né? O exterior. Quantos alunos nós temos que fazem medicina na Argentina? Pois é. Né? Voltam, porque isso não acontecia também, né, Jane? Antes do pessoal ir, não voltava às vezes o professor, mas ia para Belém, não sei o que eu vou ficar, o que eu fazia em Abaetetuba, não, a gente não vê ninguém crescer, a gente não vê filho de pobre avançar em Abaetetuba, é difícil demais, e nós, como filhos de pobres, começamos a avançar junto com outros. Então, não, Abaetetuba sim, tem solução, Abaetetuba tem campo, tem potencial de crescimento. Então, eles voltam. Os médicos, os odontólogos, os advogados, os profissionais em todos os ramos, fisioterapeutas, né, esteticistas, professores, cara, os professores, a gente tem o professor Antônio Reis, o professor Kep, a gente está trazendo agora, eu fiquei muito feliz assim quando esse ano a gente foi de uma proposta, vamos analisar os nossos alunos, né, que saíram, que estão já no mercado, e vamos trazer para nós de volta. Quando nas entrevistas, assim, nossa, como me enche assim de orgulho quando eu vejo isso. Pensamento assim, inovador, a gestão sempre muito inovador. Aliás, eu acho que
que esse é o nosso ponto forte, né? Eu digo que ele é um colégio de vanguarda e a gente precisa inovar sempre, a gente precisa buscar sempre o melhor. E quando a gente vê esses profissionais voltando, mas voltando assim, bem, eu digo, nossa, missão cumprida no início e agora a gente só vai continuar isso aqui, né? Fiquei muito feliz, assim, desse ano a gente já trazia o professor Kevin de Biologia para trabalhar conosco. E aí ele também, assim, de um discurso muito bonito, de lembrar de histórias muito lindas, aí isso é que nos enriquece. E filhos, né? Eu acho bacana saber os filhos, já ex-alunos nossos estão trazendo os filhinhos deles, já não nem tão filhinhos, já estão até pelo ensino médio, de graças a Deus, eles continuam acreditando, né, num bom trabalho na gente. E é interessante também, eu e o Genida estarmos em sala, eu diria, porque em outras instituições, de repente outras sociedades, outros empreendimentos, imediatamente a gente ia correr, ia assumir um cargo, ia de repente sentar, né, ali para fazer uma outra atividade. Mas eu creio assim que uma das fórmulas, um dos elementos da fórmula do sucesso do Engels, que eu fico pensando assim, o que fez dar certo, o que é que faz dar certo? Então eu diria, uma das formas é a gente ter a sabedoria e ter a humildade, são duas coisas, sabedoria e humildade, de a gente perceber que para determinadas funções você tem que ter especialistas, você tem que ter pessoas que estudaram para aquilo, que são boas naquilo, que se prepararam naquilo, entendeu? E aí teria a inteligência de perceber se a humildade de dar o espaço, de ceder o lugar, de deixar que essas pessoas assumam um papel de protagonismo. Elas são talentosas, elas são boas, elas são excelentes no que fazem, mas e a gente ter essa humildade enquanto professores, enquanto sócios, assim, não, você faz melhor do que eu, você trabalha melhor do que eu nessa área. E eu acho que muitas instituições, muitas entidades, muitas empresas não avançam porque a vaidade às vezes atrapalha. É aquela pessoa que está ali à frente e diz assim, não, mas eu não posso deixar passar a noção, a ideia de que eu não mando, de que eu não sou dono, de que... Não, a gente não tem essa vaidade. Eu acho que isso é uma fórmula do sucesso. Isso é uma quebra total de paradigma, do conceito que a gente tem de liderança. Não é assim. A gente fala assim de liderança, e aí o que a gente quer? Inspirar, né? Eu hoje me coloco muito nessa situação. Eu tenho uma dupla jornada de trabalho, mas eu consigo delegar muito bem. Eu vou dizer, uma das coisas assim que eu gosto muito em mim é delegar muito bem. Porque eu consigo que toda a equipe junto, é claro, a gente se articula muito bem, mas a gente percebe que cada um faz o seu papel e faz o seu papel muito bem feito. Então, assim, a gente tem aqui, eu sempre digo, a carta branca de Ângela e de Jani para poder gerenciar isso tudo aqui. E a gente tem, assim, o prazer de gerenciar com pessoas que têm um espírito de comprometimento e de pertencimento. Né? Às vezes eles falam assim, eu falo, Jani, tá falando melhor que nós, assim, tá se sentindo mais dono do que a gente. Eu saio daqui assim, legal, orgulhosa, né? Saio daqui olha, o que a gente plantou a gente está colhendo, assim, quando eu vejo uma defesa de alguma coisa, às vezes até um desconto, alguma coisa não, assim, mas se a senhora fizer isso, a gente lembra que a senhora tem isso para pagar e tal. A gente fala, obrigada por me relembrar de tudo isso. Isso é muito legal. Então, assim, eu acho que o nosso corpo gerencial, o nosso corpo administrativo, ele é completo. Ele é completo. Eu falo que hoje conversávamos com o Graciela sobre isso e a gente falava assim da qualidade do nosso atendimento. Nossa Senhora. Aí a gente fala da portaria, desde Clarinha recebendo até as meninas aqui atrás, assim, o apoio, as pessoas, as terceirizadas que incorporam a lanchonete, por exemplo. A gente tem aqui as pessoas que se encaixam na proposta. Isso, assim, para nós, ele é um diferencial. É um negócio que sacode, né, a gente, assim, mexe, é orgulhoso, né? Uma questão interessante a gente foi pontuado, né, que o Colégio Engels, ele tem uma contribuição muito grande externa por conta dos nossos alunos, né? Os nossos alunos saem do ensino médio para a faculdade, voltam. E em relação a contribuições, assim, a relevâncias externas fora o nosso corpo de alunos, né? O Colégio Engels, ele é um colégio que acaba movimentando diversas pessoas que não estão diretamente ligadas o ensino. Como é que funciona? A gente falaria na geração de renda, né? Eu falo que é muito forte isso, a geração de renda. A gente agrega no colégio muitas empresas e pessoas que estão aqui conosco.
A gente tem, por exemplo, a gente tem a lanchonete, que é uma terceirizada, nós temos o serviço do setor de segurança, que também é terceirizado, nós temos o pessoal da manutenção das centrais de ar. Reproduções, né, de cópias. De cópias, o senhor que trabalha com a gente com a copiadora. Nós temos o funcionários de uma empresa que trabalha para nós, que faz a construção do prédio. Eles trabalham o ano todo. Isso eu estou te falando aqui dentro do colégio, mas fora, o que a gente tem? A compra de todo esse material, por exemplo, de construção das escritas, tudo a gente está priorizando o comércio local. Então, assim, tudo que a gente, essa geração de renda no município, ela é muito grande, além da contribuição social que é feita, né? Mas Quando a gente percebe também, assim, em relação a essa questão, a gente percebe que não é só uma questão estrutural. A contribuição não é só a nível estrutural. Quando a gente promove uma atividade dentro do colégio, isso gera toda uma organização em torno da comunidade. Então, a gente percebe a relevância da instituição para a comunidade. Isso, eu gostaria, eu quero, porque se eu preciso falar, porque eu falava que senão... Porque eu tenho a filha pequena, as filhas pequenas ainda, e eu noto a dinâmica... do mercado, dessa geração de renda mesmo, que vocês acabaram de falar, em coisas assim até menores, assim, olha, vai ter um evento lá do Engels, olha, tem que sair catando, ou um profissional aqui em Abaetetuba, naquele momento que esteja disponível para fazer uma maquiagem, para fazer um cabelo, para fazer uma unha, para fazer uma roupa, é igual, eu disse, meu Deus, é uma ramificação econômica, né? Capilarização do termo, tão grande que tu não tem nem noção, até o vendedor da pipoca, que fica aqui na frente ainda, vendendo a pipoquinha, ganha. Então, isso movimenta. Outra coisa que é muito importante também, não foi só a educação, não, se fosse só a educação que nós tivéssemos mudado no município, eu já diria que a gente teria feito história, né? Na história de Abaetetuba nós temos o nosso nome lembrado sempre, mas não foi só isso, porque estes eventos que passaram a ser feitos na escola, seja os eventos educacionais, os eventos que envolvem cultura, os eventos que envolvem esporte, cara, é bom falar isso. As demais, as escolas parceiras, as escolas do município, as escolas de outro lugar, a gente sabe, eles estão ali prestando atenção nas inovações que a gente faz, naquilo que a gente produz, naquilo que se constrói. E, pela questão no mercado da concorrência, são obrigadas a ter que fazer parecido, tentar fazer parecido. O Engels, então, isso economicamente... O Engels, então, criou um determinado padrão de qualidade. Eu diria que seria um ciclo econômico, produtivo, de qualidade, de mercado muito importante para o município. Porque as outras escolas também querem fazer bonito, querem fazer legal, como a gente faz, e gera essa roda da economia. A economia é movimento, então até nisso também a gente tem ajudado, e nem é muito a nossa intenção primária, mas a gente com certeza... Mas quando às vezes a gente tem... Dona Priscila, mas esse ano nós fizemos isso ano passado e já fizeram igual, de como inovar, se a gente estava aqui para isso. A senhora não se chateia poxa, a gente vai ter que ficar renovando as ideias, perfeito, melhor para nós. Então eu acho muito legal quando há essa as outras instituições tentam, e não vamos falar só de colégio, né? Tem muito, até a nossa cor, a gente percebe nitidamente, a nossa logo, que há uma disseminação grande. Não vou dizer que é copiar, porque a gente sempre melhora o que o outro faz, né? Então, assim, mas a gente percebe isso nitidamente, e eu fico muito feliz com isso, porque isso é o princípio que eu prego muito com eles, que é da inspiração, né? Que a gente pregar da cultura, fazer acontecer tudo pela cultura do exemplo, é a gente inspirar os outros. Então, assim, eu procuro me formatar, e as pessoas que estão ao meu lado, a gente se formatar diariamente para que a gente seja realmente a inspiração, para que as pessoas nos copiem pelas nossas ações, para que a gente possa realmente fazer esse processo todo de transformação. E eu acho que a gente vem fazendo isso. Aí vem fazendo muito legal. É o município que ganha, né? Ganha, todos nós, né? Todos nós ganhamos, porque a gente vê essa mudança. Mas a gente também, professor, nós temos uns projetos legais, né? Eu sou particularmente muito encantada com os projetos pedagógicos que nós temos dentro do colégio, né? Eu te diria que o socioemocional, eu venho falando assim uma vida sobre isso, e nem era o termo de socioemocional, de trabalhar a própria inteligência emocional que a gente hoje está correndo atrás, né? Para poder estar bem, para conduzir tudo isso aqui. Mas
nós temos um projeto que é o projeto de vida dentro do colégio, assim, nossa, aquilo me encanta. E quando a gente faz uma postagem da nossa psicóloga, a gente comenta com a mídia, são as maiores visualizações, são os maiores agradecimentos. Então a gente está sentindo aquela necessidade, né, dos nossos alunos, né, de melhorar essa parte, a saúde mental mesmo, né, o próprio psicológico. E esse é um projeto que me chama muita atenção. Mas nós temos projetos lindos, né, que a gente trabalha. Nós temos sim, a gente tem assim, um projeto de acolhimento, mensalmente ou quinzenalmente, ou quando nós temos alguma atividade no colégio, o piloto, não é, seria o dia do acolhimento, que é aquele dia que a gente canta a musiquinha, aquele dia que a gente está ali recebendo com muita alegria, aquele dia que a gente olha para a nossa criança, ela está com a mãozinha cruzada, fazendo aquela conexão com o divino. Então, é um projeto dentro da instituição que eu assim, sou apaixonada, gosto muito de trabalhar com eles, até porque a gente já está desenvolvendo aí alguns os valores, né, muito necessário para todos nós. Então é algo assim. E o legal também são os projetos são feitos no colégio que sai um pouco dos muros do colégio, exatamente, né? A gente visita algumas comunidades assim e a gente fica extremamente encantado e emocionado com a resposta da comunidade, né? Professor, assim, eu acho muito bacana isso. O comprometimento dos nossos alunos. Sim. Não só dos alunos quanto das famílias, dos nossos funcionários, dos professores, ou seja, movimenta tudo que tem dentro. Isso é muito legal, né? Eu falo que assim, o stakeholder de maneira geral, isso para nós, assim, eu falo que quando a gente chega também na comunidade para fazer a entrega, a primeira coisa que faço questão de falar é de onde veio, quem contribuiu. As pessoas não foram os pais dos nossos alunos, foram os nossos alunos, os nossos profissionais. A gente aqui está fazendo só a entrega, mas a gente faz questão de mostrar quem contribuiu com tudo isso. E quando a gente ouve da outra parte, assim, nossa, a gente não tinha o que comer hoje, vocês salvaram o nosso dia. A gente, além desses, também a gente faz assim, a parte de tudo isso. Eu falo que o projeto que a gente divulga mesmo é esse das cestas básicas, mas tem muitos outros que a gente faz. Eu gosto da história de dar com uma mão e esconder com a outra, mas esse projeto das cestas básicas a gente precisa falar porque a gente precisa inspirar. A gente precisa que mais pessoas façam isso, que as pessoas queiram fazer isso também. Esse ano, quando a gente fechou o projeto com 1.000 cestas, nossa, chega a vontade de falar, são 1.000 famílias que a gente vai ajudar. E já é alguns anos que cada ano... E vem aumentando, e vem arrecadando mais. E a gente tem também o projeto, nessa mesma linha, das crianças, que é um projeto de Natal, que a gente, de brinquedos, que a gente faz as mesmas doações. Nossa, assim, é o linho brilhante. E a gente não vai só entregar. Nosso corpo funcional vai lá e faz a festa mesmo, brinca, que nem as atividades que a gente tem aqui no colégio, a gente faz na comunidade, sabe? Isso, assim, são as coisas que eu falo que enobrece a nossa alma. O Ângelo falava ainda há pouco, né, de que uma das coisas que ele pensava fazer com que o Colégio Engels funcionasse, né, e eu acredito que isso seja uma das coisas, porque é essa ideia de que o Engels, ele não é essas quatro paredes, né, ele não é essa estrutura onde eu vou movimentar as coisas para os meus funcionários e para os alunos, mas existe toda uma estrutura em volta que, como a gente já exemplificou aqui, é influenciado todo santo dia pelas nossas ações, independentemente se a gente está trabalhando com os nossos alunos ou com os funcionários, mas é influenciado diretamente pelas nossas ações. Então, o Colégio Engels, ele mostra, né, que essa estrutura está muito além, né, daqui dos professores, dos alunos. E a instituição, professor, assim, ela não é uma instituição somente para um padrão, todos que desejam, todos que têm um sonho de estar aqui, eles têm essa possibilidade de estar. A gente sente assim, quando um pai chega para fazer uma matrícula no início do ano, que ele diz assim, ai meu Deus, será que a minha criança vai dar conta? Eu disse, pô, vai sim. Será que eu vou dar conta de pagar? Será que eu vou dar conta de pagar? Vai, esse é dos Exatamente. E aí a gente vai dizer assim, que o investimento que ele faz, ele não está aqui trazendo um valor X financeiro, né? Mas ele está custeando
É um investimento na vida do para a filho criança dele. dele, e a gente está falando aqui apenas ainda em projetos no sentido social, na questão emocional. A gente ainda nem aborda os nossos projetos de ensino, a nossa proposta pedagógica, que é uma proposta muito intensa, é uma proposta muito inovadora, é uma proposta que busca trabalhar com os nossos alunos não só a formação científica, mas uma formação cidadã, que é o que a gente assim tem como base dentro da nossa E hoje buscando cada dia mais a relação família-escola. E a gente quer Família-escola. trazer mesmo a família para dentro, para que converse com a gente, para que a gente possa ouvi-los, né? Porque é isso que vai nos fazer crescer juntos, né? Então, assim, e a gente observa muito que onde as famílias Cada estão falazinha presentes, deles é relevante pra gente, né? as crianças são muito mais bem aplicados, né? Então, assim, são esses pequenos detalhes, assim, que tornam o Engels muito grande. Só para finalizar, acho que o nosso tempo está até estourando. Tem mais uma coisa que eu gostaria Eu diria também que uma coisa que eu percebo, até para a gente estar nesse chão da escola, na sala de aula, nós estamos trabalhando ainda dentro das salas, eu e o Janir, é que os alunos, eles percebem isso. Todas as nossas falas, eles veem, eles têm inteligência, porque de repente para aquele que não é da nossa comunidade, para aquela pessoa que está assistindo aí, não tem filho, não tem um sobrinho, ouve falar, diz assim, mas esse papo aí deles eu conheço, eles vão procurar dizer que é o melhor, puxar brasa para a sardinha deles, ou puxar sardinha para a brasa. Mas o que eu noto é que desde as crianças ali, que elas começam a ter entendimento da fala, lá no maternal, às vezes no pré-maternal, dependendo da criança, que já tem entendimento, eles vão chegar na casa falando bem da sala, falando bem da professora, falando bem do espaço, falando bem dos eventos, todas as séries. Os meninos, às vezes, a gente nota que eles têm uma certa dificuldade, como a Glicima já falou, problemas emocionais da idade, problemas emocionais pelo tempo que vivemos, mas quando eles chegam aqui na escola, isso que eu fico feliz, sabe? Não tenho que ir para a escola, graças a Deus eu cheguei na escola, graças a Deus eu estou aqui, graças a Deus eu vou encontrar pessoas que se preocupem comigo. E aquelas pessoas que têm dúvida, mas será que é verdade mesmo? Converse com quem é aluno do Engels, converse com quem é pai de alunos do Engels, né? Com quem é padrinho, com quem é madrinho. E vocês vão ver que tudo aquilo que a gente está falando aqui é verdade mesmo. Os nossos alunos, eles encontram no Engels não só um lugar em que eles vão ter acesso ao conhecimento, eles encontram um lugar realmente são bem acolhidos, que é uma casa, Às vezes até digo, às vezes nem é uma segunda casa, baseado no tempo que eles passam aqui. Às vezes até uma primeira casa, não é? 7 anos na escola. Pelo tempo, tem aluno que pega desde a manhã e emenda para tarde, né? Falamos um pouco do início do Engels, falamos um pouco do que o Engels é hoje, né, após esses 24 anos. Eu sei que é meio difícil, né, é impossível nós prevermos, né, o que vai acontecer, mas para nós encerrarmos essa conversa, eu gostaria de saber um pouco de cada um, né, quais as perspectivas do Engels para daqui a mais alguns anos, mais 24, bem mais do que isso. O que é que vocês imaginam? Vocês já imaginaram o Engels desde lá do início até agora. O que é que vocês imaginam para o Engels para mais daqui a algumas décadas? Eu vejo muito na questão hoje do que é feito quanto eventos dentro do colégio. Eu acho muito legal isso em todos os sentidos e digo assim, todo e qualquer evento que eles produzem dentro do colégio, para nós ela está como uma exponencial, porque a cada ano, a cada momento, eu percebo que a gente avançou, e avançou de uma forma exponencial. Então eu fico torcendo, eu fico pedindo, eu fico agradecendo a Deus e ao mesmo tempo também pedindo para que eles continuem tendo essa luz, todos eles, para que continue fazendo que esse nosso crescimento ele seja em uma exponencial. Porque se a gente pensar dessa forma, não vou te dizer assim o que eu espero em termos de construção. Eu acho que a cada dia, a partir do momento que eu evoluir enquanto pessoa e ajudar as pessoas a evoluírem, para que nossos alunos, para que o nosso corpo funcional faça diferença no município,
tem esse crescimento, eu acho que para mim me deixa muito contente, muito feliz. A gente, assim, te falar claramente, óbvio que eu não vou te falar porque a gente tem um monte de sonhos aí que eu vou todos, vai ficar escondidinho aqui. Eu fiquei até meio risonho, não vão entregar o jogo, não. Mas eu posso te falar que a gente é muito antenado no mercado. Então, assim, todos os nossos sonhos, eles são projetados para o mercado atual, né? Como a gente se propõe ser uma escola inovadora, a gente, assim, fica muito, muito, muito conectado em tudo que está acontecendo fora. Então, é isso que a gente vai só nessa busca, né? A gente vai acrescentando. Mas a gente, assim, está cheio de projetos, cheio de planos. Já para 2024, esse ano, assim, a gente ficou numa incógnita. Eu venho sonhando, eu falo porque, na verdade, eu fico perturbando todas as direções, as coordenações. Eu falo e aí eles... Uns me apoiam, outros vão um pouquinho de mais cautelar, isso me faz repensar mais um pouquinho. Era o projeto bilíngue, né? Então a gente veio assim com o projeto porque a gente sentia a necessidade. Eu lembro que 2019 era para ser lançado em 2020, tanto que a gente pegou no estacionamento, a gente já colocou lá o nosso... A placa lá na frente já veio como referência no bilíngue. Já era a ideia do sonho. E veio a pandemia e falou, olha, graças a Deus que não fechamos, que a gente tem que fechar negócios em agosto. E a gente não fechou. Se nós tivéssemos fechado de agosto para janeiro, aí seria difícil, porque vai ensinar inglês online para criança, aí era bem mais complicado, bem mais difícil. Fazer de conta, né? Ia fazer de conta. E a gente não é o projeto, não é aquilo que a gente faz de forma alguma. Então, assim, a gente veio com o bilíngue porque a gente sentiu a necessidade. Nós tínhamos poucos alunos que fazem inglês. Então, assim, como é que eu vou equiparar esses meninos uns aos outros, né? Então, vamos fazer o bilíngue para todo mundo? Então, a gente implantamos o bilíngue apenas para a educação infantil. Primeiros e segundos anos. Depois veio assim aquela enxurrada de confusão em cima da gente. Meu Deus, era pai, por quê? Eu digo, gente, eu morrendo de medo aqui, mas vocês querem, então vamos fazer. E aí foi atendendo a pedido de pais, a gente estendeu até o 5º ano. E é um projeto assim que ele precisa ser modificado a cada ano, ele vai fazer parte do futuro, é claro, ele é uma segmentação. Então, assim, eu já te falo que esse é um projeto assim do coração, também como sócio emocional, né? Ele é um projeto do coração e a gente está torcendo assim para que dê tudo certo mesmo e que a gente possa formar os nossos meninos já realmente no bilíngue. Eu tenho uma meninazinha de 5 para 6 que ela, quando eu levo para casa daqui, ela já vai e fala, pai, eu aprendi essas palavras em inglês, aprendi. E olha, meu Deus do céu, rapaz. Vai ter uma aqui que vai falar inglês bacana e só não vai precisar fazer um curso fora, vai ser dentro da escola mesmo. Minha sobrinha, né, filha da Inara que tá aqui atrás, ela chega em casa assim, ela diz assim, titi, mamãe, fecha a door. Fecha a porta. Que é dó, fecha a porta. Fecha a porta. Legal, legal. Assim, o Engels é um menino de 24 anos, né, mas a gente percebe que é um menino cheio de experiência já. Eu acredito que o futuro dele é muito brilhante. Então as expectativas são muito grandes, sim, para esse futuro, mas a gente vai ali com a palavra de início, comprometimento, né, professor? Sem dúvida. E a gente aproveita, professor, para agradecer a todo o corpo funcional. Assim, nossa, eu sou verdadeiramente encantada com cada professor. Aquele que a gente não consegue adequar, infelizmente ele precisa sair. Mas aquele que a gente sente, que quer, que conseguiu entender a cultura da empresa, ele fica. E a cada profissional que faz parte dessa instituição, os que entraram agora, mas aqueles que a gente atende uma vida que, assim, a gente agradece muito. E é aquilo que a gente fala, assim, de orgulho de tê-los fazendo parte da nossa história. E isso a gente não fala para agradar ninguém, a gente falando verdadeiramente, porque, assim, o sentido de pertencimento, eu fico muito feliz quando a gente faz um evento e que eles estão todos presentes, vivenciando isso com a gente, tirando toda aquela carga do dia a dia, assim, e aí a gente percebe, assim, o quão importante eles são para a gente. E eu tenho certeza que o quão importante também nós somos para cada um deles, né? E nós, então, assim, a cada profissional aqui dentro, a cada pai que confia, que acredita no colégio, nosso muito obrigada. A cada aluno que se propõe estar aqui conosco todos os dias, o nosso muito obrigada de coração mesmo. Aos sócios por confiarem
na nossa gestão, né? Nós somos um grupo que gerencia o colégio, falando a mesma língua, com a mesma intensidade, assim, com uma confiança muito grande entre um e outro. Então, assim, nossa, meu carinho e muito obrigada a cada um de vocês. Eu acho que não respondi, né, que é que se pensa, né, eu disse, eu aprendi aqui no Engels, eu aprendi com o Jani, depois aprendi com a Clecilma, né, depois estarei mais à frente, assim, a nível hierárquico, e depois eu aprendi com os demais professores e nossos diretores a não duvidar do Engels. Eu aprendi a não duvidar, quando eu digo Engels, da equipe do Engels. Se a equipe do Engels, eles resolverem que daqui com alguns anos a gente vai ter uma universidade, uma faculdade, a gente vai ter. Se a equipe do Engels resolver que a gente vai ter uma filial em Barcarena, em Garapé-Mirim, Moju, Belém, a gente vai ter. A gente vive de acordo com essa equipe, eu não duvido. Por isso que eu digo assim, o que é que se espera no futuro? Que a equipe do Engels decidir, com a ajuda de Deus, acontecerá. Isso eu sei, disso eu sei. Essa confiança plena eu tenho. Estamos encerrando então o nosso primeiro bloco, né, desse primeiro episódio do podcast do Colégio Engels. A gente agradece aqui os nossos convidados, o professor Jani, Clecilma, Ângelo, nossa coordenadora, né? Daqui a pouco a gente retorna com o nosso segundo momento, fazendo aí alusão ao esse dia, esse mês e esse dia da mulher. Muito obrigado e até a próxima. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo bloco do primeiro episódio do podcast Engels. Nesse bloco, nós vamos dar ênfase ao Dia Internacional da Mulher, que é celebrado no mesmo dia do aniversário do Colégio Engels. E como convidadas nesse bloco nós temos a professora Andréia, professora do Colégio Engels, Dona Regiane, diretora administrativa do Colégio Engels, Dona Clecilma, CEO do Colégio Engels, nossa diretora executiva, Gracielma, coordenadora do Ensino Fundamental Anos Iniciais, e Enara, ex-aluna e mãe de aluno aqui do Colégio Engels. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada. Eu gostaria de começar perguntando para vocês qual a importância hoje do Dia Internacional da Mulher na sociedade atual em que nós estamos inseridos. Qual é a relevância de fazer essa alusão à data, de celebrar, de dar voz ao Dia Internacional da Mulher? Professor, eu diria assim, olá, meus queridos, né? Vamos quebrar esse gelinho. Aí, assim, é que o dia 8, para mim, ele não é um dia apenas para que nós possamos celebrar ou ser lembradas, né? Eu acho que o dia 8, ele é um dia de nós celebrarmos, né? Mas de manter a luta, de lutar novamente cada vez mais e se fazer valer os nossos direitos, né? Eu sempre falo que a gente vê que estamos no século 21 e a gente não consegue enxergar todos os direitos sendo cumpridos, pelo menos os direitos adquiridos, né? Mas já temos vários, né? Graças a Deus, eu acredito que a gente já evoluiu muito nesse sentido. Consideravelmente. Né? Consideravelmente. Então, assim, eu não sou a pessoa que vai descer a dizer que a gente tá ok pra gente, porque a gente não conquistou tudo, não. A gente precisa conquistar todos os dias. Mas é uma data muito importante para nós. Ela é uma data que realmente precisa ser lembrada. Eu já ouvi dizer assim, eu não quero flores. Eu quero flores. Porque eu quero flores, eu quero respeito, eu quero direitos garantidos. Eu preciso que hoje a gente não fale apenas em liberdade. Eu quero que a gente fale hoje de direitos iguais, mas a gente fale de equidade, né? Então, assim, para mim, a importância do Dia da Mulher, ela é muito baseada nisso. Que a gente realmente faça valer os nossos direitos, que a gente realmente possa pregar o nosso empoderamento, que a gente possa usufruir de tudo aquilo que já foi conquistado. E eu me sinto muito feliz de trabalhar numa empresa que ainda há pouco falei no primeiro bloco, que é gerenciado por muitas mulheres, né? Em grande maioria mulheres, de uma empresa em que 70% do seu corpo funcional é mulher e que desses 70%, a gestão é quase que 90% é mulher. Tem
apenas um homem na gestão. Então, assim, é um mérito? Não, foi uma conquista delas, pela capacidade, né? Por conseguir integrar ao grupo, por conseguir trabalhar de acordo com as reais necessidades do colégio, pela competência, não porque se gosta ou não, porque é minha parceira, de forma alguma. Todos os profissionais assim, que aqui estão, eles são profissionais que estão porque merecem estar, né, por merecimento. Então, para mim, assim, o Dia da Mulher, ele precisava ser celebrado todos os dias, para que a gente pudesse ser lembrada todos os dias, né? Digamos que foi dias de luta, antigamente, continuam sendo. Sim. Porque nós precisamos sempre ser lembradas e agraciadas. Tem muitas pessoas que falam assim, não vou dar flores, não quero corações. Mas nós também temos que ser tratadas com carinho, com amor, porque nós temos força, mas também somos essa peça, esse espelho. Essa delicadeza. Exatamente. Eu acho que o dia 8 é uma construção, né? Se hoje nós estamos aqui, um grupo de mulheres lutaram lá atrás por um direito e muitas outras lutas vieram, né? Nós estamos aqui hoje graças a muitas outras mulheres que foram lutando dia após dia, ano após ano. Então o dia 8 ele é uma construção, né? Muitas conquistas vieram depois daquela revolta que realmente ali criou o dia 8 de março. Então eu procuro pensar assim muito na responsabilidade dessa data para nós, né? Eu digo assim, para nós, principalmente mulheres, a responsabilidade por quê? Porque eu digo assim, o nosso papel, ele é muito importante para outras pessoas. Então, assim, graças a Deus eu venho de um contexto, eu diria assim, familiar, em que sempre a mulher foi muito respeitada. Minha mãe, ela era muito respeitada pelo meu pai, ela conduzia uma casa, filhos, fazia um trabalho de ser costureira, e isso nós fomos tendo este exemplo. E eu digo assim, hoje dentro do meu contexto profissional, por exemplo, imagina quantas alunas, quantas meninas, quantas crianças, quantas jovens, quantas profissionais, porque às vezes a nossa colega de trabalho não se espelham às vezes, né? Não ficam verificando nossos posicionamentos, nossas atuações. Então, a responsabilidade dessa data, eu digo assim, para nós ela é muito grande, realmente de permanecer com tudo. Exatamente isso, né? A gente tem a responsabilidade de lembrar de quem lutou e futuramente muitas outras pessoas vão lembrar da gente, né? A gente inspira outras mulheres. E mais que tudo isso, a gente fazer valer esses direitos, sabe? Esta é uma responsabilidade muito grande, né? A gente fazer valer esses direitos que já foram conquistados, vem ali. A gente hoje não abre mão deles, né? Poxa, só deixa a gente pensar assim, que a mulher não poderia votar. Pensa um negócio assim que e hoje ela tem o poder votar e hoje ela pode tanto votar e ser votada. Sim, gente, sim, pensa, eu digo que para mim isso de atuar realmente. De atuar, de ter um posicionamento, né? Hoje a gente pode falar. E a gente sabe que isso vai aumentar, né? Porque é uma luta constante, que isso vai ampliar. Nesse dia 8, assim, eu parabenizo mesmo a todas as mulheres que diariamente conquistam os seus sonhos, meninas aqui maravilhosas, né? Parabéns por esse dia e por todos os dias que vocês, assim, embelezam tudo, por todos os dias que nós, enquanto mulheres, assim, direcionamos, conduzimos, organizamos. Então, eu fico muito feliz, assim, de estar dentro de um contexto, principalmente dentro da instituição, onde nós somos um leque de mulheres pensantes, de mulheres que constroem, de mulheres que têm medo, sim, mas que são muito fortes, são muito arrigadas, digamos assim. Então, nesse momento, para esse dia é de parabenizar, é de elogiar cada uma por tudo que vai construindo, não só desde lá, mas a continuidade da construção de cada uma para o mundo, para a sociedade, para os filhos, para os esposos, enfim. Assim, está numa instituição de ensino, o Colégio Engels é uma referência no município, a Dona Cleciuma, não só no município, ainda pouco no bloco anterior a gente colocou da região. A Dona Cleciuma coloca a questão da gente trabalhar, né, com a educação, ser referência, e eu queria saber de vocês o seguinte, em relação
O que vocês aprenderam com as mulheres anteriores, com a referência de vocês, e aquilo que vocês gostariam de passar, de, como a Enara colocou, de ser a referência, como a Dona Angeli colocou, de ter essa responsabilidade, o que vocês tiveram, assim, de um ensinamento muito marcante ou o que vocês gostariam de deixar de ensinamento? Porque vocês colocaram a situação de evolução. Na ideia do votar, ser votada, é basicamente um direito de liberdade. A mulher não tinha liberdade. E hoje ela já tem uma liberdade. Né? Se a gente pensar, ainda tem coisas a serem conquistadas. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre essa situação. Coisas que foram referência de, olha, essa conquista do passado, eu tomo como referência, como vocês falaram, a gente precisa honrar, porque não vai retroceder direitos. Mas eu gostaria de deixar de mensagem, de ensinamento para as pessoas que me olham enquanto mulher, isso aqui para a gente lutar nesse rumo para alcançar. O que vocês pensam nesse aspecto? Bom, eu particularmente vim de uma família, né, de mulheres muito fortes, mas com toda certeza o que eu aprendi não vai ser isso e mais um pouco que eu vou passar para minha filha, né? Esse aprendizado, essa luta, ela vai aumentando, né? O que a gente vai aprendendo, o que a gente vai vendo, não é mais o que era 10, 15, 20 anos atrás, né? A gente cresceu dentro de alguns ensinamentos e eles foram se modificando, Então, hoje a gente já tem a responsabilidade de ir atualizando o que vai modificando na vida da mulher, em tudo que a mulher representa hoje. O que a gente passa é muito diferente e isso vai continuar mudando, né? Assim, eu entendo que seria a questão assim, de nunca desistir. Eu também venho de um contexto não de mulheres, mas de um contexto assim, muito masculino. Sim. Eu venho de uma família de militares, então a mulher sempre está seguindo ordens no sentido de algumas condutas. E uma fala assim, muito interessante da minha mãe era: nunca desista. Não desista mesmo daquilo que você deseja, daquilo que você quer, daquilo que você é, mas leve assim, sempre consigo a certeza de que você tem valores, você tem virtudes, independente daquilo da sua condição financeira ou de uma questão estrutural, mas era nunca desistir mesmo, por mais que houvesse as dificuldades para isso, que a gente sabe que as dificuldades não são agora, não são deste momento, mas as dificuldades elas vêm aí ao longo do tempo, dentro de uma organização social, mas a gente percebe assim, enquanto mulher, nunca desistir, mesmo que hajam algumas falas ou algumas questões que a gente sabe que realmente acontecem, ainda existem, por mais que nós estejamos, se você for analisar aqui, nós temos um contexto feminino muito empoderado, digamos assim, de uma gestão e tudo mais, mas em alguns momentos a gente percebe que mesmo nesse posicionamento, nós enquanto mulheres somos vistas como frágeis, como não dá conta de fazer determinadas funções, enfim, mas aí vem também aquela outra questão, não é? Por que eu realmente não posso ser frágil? Será que todo tempo tem que ser forte? Não é? Por que de repente eu não posso receber uma delicadeza de um rapaz ou de um homem, de repente no sentido de não ser frágil? Não é? Eu não posso carregar uma mesa? Por que eu não posso receber essa gentileza? Então eu acredito que é muito não desistir, não deixar de ter essa questão muito mais feminina, enfim, não é? Pegando o gancho que a senhora está falando, o não desistir, porque já que houve esse dia, foi por mulheres que não desistiram. Exatamente. Queriam ter os seus direitos abarcados. Então isso foi rolando durante o tempo e hoje em dia nós vemos isso, mas que precisamos continuar firmes e fortes para que essa luta não seja esquecida e que as pessoas futuras possam alcançar novos objetivos que a gente continua lutando. Receber gentileza, não é isso? Poder ser forte, mas com aquele olhar de gentileza. Então, nós somos assim. Eu venho assim, eles falaram muito em contexto familiar, né? Eu lembro que a minha maior inspiração sempre foi minha mãe.
sempre comento com elas assim, a fortaleza que é a minha mãe. Até hoje, minha mãe, assim, 86 anos, mas eu olho para ela, assim, ela continua sendo a minha inspiração. Eu lembro que minha mãe dizia assim, se ela achava dentro de casa, ela olhava e achava que tinha que mudar a casa. Eu lembro que uma época ela construiu a nossa casa ali em alvenaria, tipo, em uma linha, a cozinha era um pouquinho mais alto que o resto da casa. Então, assim, mas isso está me incomodando? Precisa ser feito só em uma linha? Vamos derrubar e construir de novo? Mãe, como? Vamos trabalhar com isso. Então, assim, aquilo para mim era uma fortaleza. Quando tudo aquilo que eu faço hoje, ela é minha referência. Para tudo, ela é minha referência. Então, assim, dá um orgulho dela olhar assim, né? Sim, dizer, olha a menina que... A Ela diz assim, muito assim, mas seu pai gostar de lhe ver hoje, assim. Por quê? Porque a gente buscou essa força nela para mostrar para alguém. Eu queria muito que meu pai me tivesse muito como referência. Muito mesmo. E ele chegou a ver muita coisa assim que a gente chegou a fazer ainda, mas hoje eu gostaria que ele visse assim a pessoa que a gente se tornou. Eu estou falando da pessoa enquanto ser humano mesmo, né? De ser muito mais humana. Eu era muito moleca, muito brincalhona com tudo, de tratar as coisas com mais seriedade. Mas isso tudo assim é um casamento, né? É um casamento e que é uma construção que a gente tem. Mas para mim, nisso tudo, coisas que eu não posso perder nunca, o empoderamento é o meu poder. De saber que além daquilo que me permite, né, que é permissível, eu ir quebrando essas barreiras, né, destruindo esses paradigmas daquilo que eu não posso fazer. Porque até hoje a gente ainda fica naquela incógnita, né? Eu sou aquilo que eu posso ser ou aquilo que eu quero ser? Né? Ou aquilo que o outro deseja que eu então seja. A gente acaba ficando, né, numa dissonância. Então, para mim, eu sempre vou focar nisso. Valorizar sempre tudo aquilo que já foi construído, todos esses direitos adquiridos, mas é aquilo que a gente quer construir de novo, né? E aqueles direitos que a gente quer conquistar. Então, assim, para mim são inúmeros os direitos, né? Eu trabalho numa outra instituição que antes era também gerenciado por 4 mulheres, hoje a gente já tem 2 homens, né? Mas nós ficamos por um bom tempo 4 mulheres, em que a equiparação salarial hoje entre as gerências ela é a mesma. É por nivelamento, então eu fico muito feliz por isso. Então, assim, eu ainda há pouco falava com a Andréia, Graciel, Menara, ali próximo, Regiane, a gente falava assim, eu vivo uma realidade um pouco diferente ainda de muitas outras pessoas, de muitas outras mulheres, né? Mas eu não fecho meu olhar para isso. Eu não consigo fechar o meu olhar e dizer assim, não, gente, porque eu não passei por tudo isso, eu vou ignorar. Hoje não, nós precisamos dar relevância, nós precisamos mostrar realmente o nosso empoderamento. Ela é uma palavra que vive muito em foco, mas ela precisa ser evidenciada sempre. A gente precisa mostrar toda a nossa força, todo o poder que a gente tem de lutas, né? De tudo aquilo. Eu falo que, sabe aquela historinha sempre... Também ser inspiração para outras. Não quer dizer que alguém que tenha tido uma realidade diferente da sua não possa chegar no lugar... E precisa chegar nesse lugar. Sim. A gente precisa mostrar que a gente é capaz. Então, assim, para mim, isso é muito forte. O que tem que enraizar na gente, é isso. Não, eu sou capaz, eu vou lutar para isso. Independente da realidade. E hoje, essas conquistas, elas estão vindo aí pra gente, né? Nossa. Parabéns. Parabéns. A gente escuta, às vezes, né, as pessoas, ou até mesmo, eu falo assim, já foi fala minha, que, assim, a gente fica se perguntando, mas direitos, conquistas, assim, às vezes a gente acha meio distante, porque, por exemplo, comecei a minha vida profissional cedo, graças a Deus, com 19 anos, aqui na empresa, e eu digo assim, dentro da empresa, eu sempre fui muito respeitada. Eu digo assim, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então a gente acha assim que é muito distante outra pessoa que não tem esses direitos respeitados. Isso não é exceção, né? Que é a regra, né? Isso, tantos direitos salariais, como a dona Clicima falou, de não haver a diferença entre o homem e entre a mulher, porque sempre dentro da empresa foi igual. Mas assim, a gente não pode esquecer o outro, né? Por exemplo, não posso esquecer que eu tenho uma filha, menina hoje, que ela precisa receber essas orientações, sim, essa educação, para poder ela crescer e saber ser respeitada, conseguir ser respeitada pelos outros, pelos demais, né? Quando a gente vê esses casos de feminicídio, gente, o que dói na gente isso é horrível, né? O que dói é horrível. E a gente falou que a gente vem de direitos adquiridos da nossa liberdade, você acabou de mencionar isso.
Aqui liberdade é essa, que você não pode dizer um não, né? Nós temos Então também. isso a gente precisa fortalecer, isso a gente precisa dizer para nós mesmos, né? Que não é não, que nada, que a gente não vai se permitir. Eu conversava até o final de semana com a minha filha falando muito sobre isso. Minha filha, a hora você namora se você quiser namorar, você casa se você quiser casar. Hoje ninguém tem mais uma exigência sobre isso. Não. Hoje a gente já percebe que a gente se conduz só. Agora, a gente tem que se preparar para isso. Aí a gente volta a falar da força. Eu preciso ter a força para que eu mantenha e eu conquiste tudo isso. Falando essa preparação, ela começa realmente desde a infância, né? Eu vou puxar aqui pro colégio, né? Eu tenho uma filha que estuda aqui, ela tem 3 anos. E todos os projetos que existem dentro do colégio para enriquecer a vida dela como menina, depois como criança, como mulher futuramente. Os projetos de educação no trânsito, existem muitas piadas relacionadas à mulher dirigir, né? Sim. E a Heloísa, ela teve já a educação no trânsito. Mas quando a gente vai olhar uma estatística, né? Ela teve educação no trânsito, ela já vai no carro perguntando, né? Falando, eu vi isso na escola, então isso já vai enriquecendo, dizendo assim, né? papai para, olha o sinal. Verde segue, vermelho para. Então você passou no vermelho? Então, é uma construção, somos nós em casa, né? Os exemplos que ela tem dentro de casa, de como o pai dela me trata, como o pai dela trata ela, o respeito que existe ali e todo o ensinamento que ela tem dentro do colégio, né? Todo o ensinamento para que ela cresça com essa visão. Eu posso dirigir, eu posso fazer isso, eu posso... Então é muito importante isso. Eu queria perguntar para vocês exatamente isso. Em relação ao Colégio Engels, nesses 24 anos que a escola está completando agora, qual a importância do colégio na vida de cada um de vocês, na trajetória de cada um de vocês até aqui, em relacionado às programações, mas a educação em geral para a formação de vocês enquanto mulheres, enquanto cidadãs, para enxergar esse processo todo e até mesmo a extensão disso para, no caso, eu estava conversando antes, né, da seleção de aluno, ex-aluno, funcionário, mãe de aluno, está todo mundo englobado no mesmo processo. Como ele estudou aqui, trabalhou aqui, tem filhos, então eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre. Assim, eu me identifiquei muito com a proposta do Engels. Eu vou dizer que eu sou uma menina que nunca segui uma norma, não é? Você tem que casar, você tem que brincar de boneca, você tem que fazer isso. Não, eu sempre fui a menina que ia brincar com o carro, que eu queria dirigir. Eu sempre fui a menina que, olha, não quero ter filhos, eu quero casar, mas não quero ter filhos. Tanto é que para eu casar, meu esposo teve que... foi bem difícil, teve que lutar bastante. Mas assim, eu fui essa menina que não quis nada comum. E a proposta e o Colégio Engels, para mim, ele é muito parecido comigo. Muito parecido. Ele é esse menino assim que desbrava. E eu sou essa menina também que desbrava. Então, para eu estar dentro do colégio hoje, para eu fazer parte dessa gestão, de estar com mulheres assim maravilhosas como nós temos aqui, eu me sinto assim impulsionada, cada vez mais ser melhor. Não só para mim, mas para todas. Não só para mim enquanto as minhas companheiras de trabalho, mas para os meninos também que fazem parte, para as meninas que aqui estão, desde a educação infantil até o ensino médio, para as mães que estão aqui. Então eu me preparo todos os dias para esse contexto, para o Colégio Engels, não a ele no sentido de estrutura, mas ele enquanto pessoa, digamos assim, se a gente for pensar, as pessoas que estão aqui, as mulheres que estão aqui. Então todos os dias eu me preparo para isso, eu estudo para isso, porque eu gosto desse movimento, eu gosto dessa dinâmica. Então ele é muito parecido, digamos assim, comigo, ele tem essa energia boa que eu gosto. Eu fui aluna ainda do cursinho. Eu cheguei a ser aluna do cursinho, fui à faculdade e foi muito prazeroso para mim ter a oportunidade de poder estar trabalhando aqui, porque eu sempre vi o Engels como uma pequena semente, e essa semente cresceu, deu frutos e continua dando frutos e ainda vai dar muitos frutos. Então é uma instituição muito acalorosa, poderosa, digamos assim, como nós, parecido conosco, que não desiste. Então
temos aí espelhos na nossa frente que mostram que ficar no básico, né, digamos assim, nas águas paradas, não é isso. Que mostra que vai continuar ali. E tem muita coisa ainda para ganhar, para mostrar, para conquistar. Assim como nós. Então eu me identifico dessa forma. Que eu fui aluna, voltei como uma profissional, e cada dia que passa, cada período que vai passando, eu me sinto mais, crescendo mais ainda, como mulher, como profissional. Então, para mim é muito gratificante. Então, o ENGS é assim, já faz parte da minha vida, pelo período que eu estou trabalhando aqui, colocando os anos que eu também estudei. Então, conheço desde, digamos assim, de uma pré-fundação. Então, para mim é muito gratificante. Então, como mulher, é melhor ainda. Então, nós vemos a escola crescer, nós estamos crescendo junto com ela. Então, cada uma que está aqui tem a sua história junto ao colégio e junto com ele está crescendo. Muitas histórias, né, que passam filme na cabeça e dá vontade de você falar um monte de coisas da sua história. Mas, assim, nós somos suspeitos, né, para falar. Assim, da data e do colégio ENGS, mas assim, é muito legal porque eu digo assim, eu já era adulta quando comecei a trabalhar, também fiz cursinho, graças a Deus acabei fazendo a universidade, a graduação todinha já lecionando. Poxa, eu não tive essa oportunidade. Já lecionando, foi junto, crescendo gradativamente, e eu digo assim, eu aprendi essa data realmente com maestria foi aqui dentro. Porque, assim, o colégio não nos faz esquecer essa data. Não tem como esquecer a data 8 de março. Primeiro porque para nós tem uma dupla comemoração, né? Não por conta lá do aniversário do Colégio ENGS. Né? E porque, assim, nós somos agraciados. Por exemplo, no dia, um dos nossos sócios proprietários, o professor Jani Pacheco, ele faz uma gentileza para todas as mulheres que se encontram. Nós recebemos rosas e, assim, além das rosas, aquilo que eu já falei, o respeito no dia a dia. E isso a gente sabe que é uma gentileza apenas por um significado, mas que não é esta rosa que transmite toda a seriedade que o colégio, na verdade, faz conosco. Então, assim, a gente se sente muito bem nesse sentido, de sentir essa valorização, esse respeito. Bom, eu na verdade, tipo, meio que suspeita até para falar, né? Mas assim, eu na verdade, eu fiquei muito feliz com as falas delas, né? Porque a gente acaba internalizando tudo isso, né? E acreditando naquilo que a gente faz, no que o ENGS faz hoje. Mas assim, tem uma coisa dentro do ENGS que eu gosto muito, quando se fala de mulher, é que os meninos, eles são preparados para tratar as mulheres com gentileza. É a cartinha que eles fazem, é a troca de presentes. Então, assim, a gente não fala exclusivamente do Dia da Mulher. É uma rotina. A educação que se propõe aqui dentro é que esse menino, ele respeite. E que a menina também seja valorizada, mas que também saiba dizer o não. Então, assim, para mim, é o que me marca muito aqui dentro, no poder da transformação da educação. Agora, se tu me perguntasses como é que é o Dia da Mulher para ti aqui dentro do ENGS, eu vou dizer assim que ele é um dia que toca mesmo a gente, não só como a Regiane já falou, pelo aniversário do ENGS ser a mesma data, mas ele é um dia que ele é diferente, a gente recepciona de maneira diferente, né? Eu falo assim que a gentileza do dia, que ela é muito maior que nos outros dias. Por que é maior? Porque é um dia que precisa ser lembrado, que as pessoas que estão conosco nesta rotina, nesta convivência, precisa saber e precisa se afetuar a tudo isso. Então, quando eu vejo os meninos sendo gentis, sendo educados com as meninas, nossa, isso assim para mim já é o que marca e a soma de toda a história delas, né? Porque assim, para mim, eu venho também de uma construção, nossa, parecida com a dela. Falar de mulher, eu vou dizer assim, me casei com 31 anos, não querendo me casar, pensando muito se eu me casaria ou não, porque eu não fui preparada para casamento, de forma alguma. Eu nunca aprendi a lavar, a passar, a cozinhar, a varrer uma casa, eu não aprendi isso. É vergonhoso falar, não, era um contexto diferente. Eu trabalhei com 15 anos, eu tive assim, você pegar uma proposta, dizer assim, alguém chegar e dizer assim, tem uma vaga de professor ali que chegou, você não quer trabalhar?
Eu tinha 15 anos, começando meu primeiro ano do ensino médio. Eu digo, eu quero. E eu posso, com 15 anos? Não, pode, porque na época a gente podia tudo, né? Aí eu digo, posso. Então eu vou. Gente, eu me encantei com a educação. E aí eu vim com aquilo, eu parei de trabalhar quando eu já passei no vestibular, que eu precisei estudar aqui. E aí estudei, acho que 2 anos aqui, aí passei no concurso do banco e já voltei para Cametá. Mas assim, ali eu não tive essa base de ser criada para as prendas do lar. Até no ensino médio, quando se fazia aquela opção, né, tinha técnicas comerciais, educação para o lar, eu digo, menina, eu vou lá para técnicas comerciais, porque a história da aprendizado, do bordado, isso não é para mim. Hoje, eu consigo administrar e gerenciar minha casa perfeitamente. Falo assim, hoje eu sinto a honra de falar isso assim, porque eu nunca nem sonhei fazer isso, gente. Engravidar para mim era um pesadelo. Mas espera aí, o que eu vou fazer? Eu vou aprender. O que eu vou fazer com tudo isso? Comprei livros, como eu lembro que tinha um livro que era acho que era Conhecendo o Bebê, uma coisa assim. Eu li aquele livro assim e parece que ele atuava até hoje. Revistas, assim, mais revistas que eu fazia aquelas inscrições e chegava para casa, eu lia sobre tudo isso. E para as coisas do live foi pela internet. Meu filho, peraí, que o prato de hoje ele é esse. Vamos aprender junto aqui. Eu não sei o tempero, mas eu sei como faz. Não sei qual a dosagem do tempero, mas eu sei como faz. Vai ser muito e salgado. E a gente continua aprendendo. Então é nisso que a gente está falando. Quando eu disse ainda há pouco, eu preciso ser aquilo que eu desejo ser. Mas só que eu não vou esperar que caia do céu, não. Eu vou correr atrás. Hoje eu me tornei mãe de 2 filhos, tenho um casamento hoje de 25 anos. Então, assim, nossa, para mim isso é uma conquista. Falando para vocês, isso é uma conquista. Porque em nenhum momento isso foi sonho. Não. Na verdade, o casamento, ele vem que a gente... não, você precisa casar, você precisa casar, né? Ali ensinadas, né? Tem que aprender a fazer as coisas da casa, casar. O Janir tinha um pavor, a gente vivia a mesma coisa. Ele disse, como é que eu vou casar com ela que ela nunca fez nada? E aí a gente vivia naquilo, menino, eu vou te dar trabalho. E aí vai naquilo, a gente casa, não casa. Ele assumiu o risco. Ele correu o risco, olha. O caboclo duro esse, que corajoso, né? Você falou desse ensinamento aí para os meninos, né? Isso não é de hoje, 2023, né? O Engels surgiu, eu tinha 6 anos de idade, com o pré-vestibular, e eu comecei a estudar aqui em 2002, na 3ª série. Eu fui a primeira 3ª série, a primeira 4ª, a primeira 5ª, a primeira 6ª, e era praticamente a mesma turma, né? Sim. Então eu tenho amigos até hoje, e a gente estudou a vida inteira aqui juntos. E desde lá, de 2002... o ensinamento era esse, a respeitar as mulheres, né? Sempre foi uma data, então eu passei muitos anos comemorando o dia 8 de março aqui. E o ensinamento sempre foi esse, de respeitar, de cuidar, de ajudar. Então, tanto que nós éramos muito, a nossa turma, nossos colegas, nós sempre fomos muito unidos. Eles tinham esse respeito com a gente, com as pessoas que trabalhavam aqui, que trabalham aqui. Então, é um ensinamento já, desde 2002. Inclusive para os filhos que depois... E hoje estão para minha filha. Graças a Deus. E para encerrar o nosso papo, eu gostaria que uma de vocês deixasse uma mensagem nesse Dia da Mulher, direcionada do modo que vocês acharem mais válido, por favor. Primeiro, a gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Que bate-papo gostoso, né? A gente poder falar um pouquinho de mulher. Normalmente, falar da gente mesmo é um pouquinho difícil, né? Mas quando a gente aproveitou para falar de conquistas, de direitos, né? Deveres também, né? Que a gente precisa... Empoderamento. Então, assim, a gente se sente muito, muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo por permitir que a gente esteja aqui hoje. E dizer assim, que para as mulheres a gente precisa fazer valer todos os nossos direitos, né? As conquistas que a gente já teve e as conquistas que a gente precisa ter, né? Então vamos lutar juntas. A história da sororidade, vamos dar as mãos e vamos lutar pelos nossos direitos, né? Vamos cumprir também os nossos deveres, né? Acredito muito que a gente precisa melhorar as estatísticas que a gente tem com relação a feminicídio, fazer valer a Lei Maria da Penha. Vamos ter coragem, vamos ser fortes.
Vamos lutar por aquilo que realmente queremos, né? Que precisamos ser. Vamos melhorar, vamos construir uma história de maneira diferente para que sirva de exemplo aos nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Fácil não é, mas a gente precisa lutar, a gente precisa se unir também muito, dar as mãos, ir para frente com tudo que a gente sonha, com todos os nossos desejos. E ainda digo mais, assim, brigando, vamos usar a educação nisso tudo, sabe? Para brigar só quando passar todos os limites, extrapolarem todos os limites da educação. Mas vamos fazer valer os nossos direitos, mostrando realmente a educação que nós tivemos, fazendo valer aquele todo aprendizado, toda a inspiração que a gente já teve da família, que a gente tem da sociedade, da escola em que a gente vive. Então, minhas queridas, um Dia da Mulher maravilhoso para cada uma de vocês, e que a gente possa receber rosas nesse dia e em todos os outros dias, que a gente possa também celebrar todas essas conquistas e correr sempre atrás em busca de novas. Muito obrigada e um feliz Dia da Mulher. Perfeito. Muito obrigado pelo momento. Eu adorei conversar com vocês, até falava antes que eu fui criado basicamente por mulheres, então do mundo feminino a gente entende mais nunca. É um senhor universo. E eu gostaria de encerrar deixando uma mensagem, que como é o Dia da Mulher, eu até falei nas nossas prévias que no Dia da Mulher, a mulher tem que receber homenagens, tem que receber carinho, atenção, mas não só no Dia da Mulher. Homens, a mensagem é para nós. É para vocês e é para mim. O Dia da Mulher comemora-se 8 de março, mas na verdade é todo dia. Você tem que tratar a mulher com devido respeito no dia 7, no dia 9 e em todos os outros dias após. E a professora Cleucima colocava em relação ao estereótipo, né? Tem essa ideia, você não sabe fazer isso, aquilo, como é que vai casar? Corre o risco, case se você quiser. Não estou sendo moldada para ABC, ser moldada para ser o que eu quiser. Então, homens e mulheres. A mulher pode ser o que ela quiser, quando ela quiser, onde ela quiser, e merece o devido respeito por isso. Assim como o homem tem os seus direitos, a mulher tem os seus direitos, e ambos têm direitos iguais. Então, que nesse 8 de março desse ano, e que em todos os outros, a gente possa lembrar disso em todos os dias. Que nós somos iguais, que nós temos as nossas peculiaridades e que a gente não ganha a devida atenção, respeito, carinho e amor só naquele dia porque é aquele dia, para ficar bonito na internet. Que todos os dias nós possamos, enquanto seres humanos, tratarmos uns aos outros com o devido respeito que a gente merece. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast English. Até a próxima. Tchau, pessoal. Nós que agradecemos.